Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou com fone de ouvido porque estou no meio da rua caminhando. Quero conversar com vocês, como vocês podem ver aqui atrás. Estou na nossa querida Rosário. Vim fazer algumas provas e hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos. Primeiramente, para quem é aí meio que viciado em grupos de WhatsApp, aguenta aí porque a gente vai ter um grupo de WhatsApp para ingresso 2020 já, porque tem muita gente que perdeu as inscrições da UNR ou já está muito decidido, né, a vir em 2020, programadamente, vamos dizer. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sobre algumas outras coisinhas, várias paranoias de vocês, alguns assuntos que realmente preocupam e devem ser preocupantes para vocês. E justamente sobre essas questões de preocupações de vocês, a gente vai falar sobre uma nota que saiu no jornal La Capital, que ele vai aparecer aqui para vocês verem, sobre uma entrevista que o reitor da Universidade Nacional de Rosário deu, falando sobre o ingresso de estudantes estrangeiros na UNR, principalmente para o curso de medicina. Aí ele faz uma relação aí com a questão dos intercâmbios e sobre a questão desmedida, segundo ele, dos estudantes estrangeiros para o curso de medicina, como eu acabei de falar. Eu só vou para outro lugar porque aqui vai ter muito provavelmente muito barulho para a gente conversar. Vou para um parque ou para algum lugar mais silencioso e aí a gente conversa sobre isso. Aguenta aí só um pouquinho. Nessa nota, ele fala sobre o crescimento desmedido de estudantes estrangeiros com relação ao ingresso de estudantes argentinos nativos, digamos assim, e que ele fala que é uma proporção desmedida. Tenham em consideração uma questão só para vocês contextualizarem um pouco o que está acontecendo. 2019, no caso, vai ter um dos ingressos com o menor número de estudantes global, de modo global, né, entre nativos e entre estrangeiros, que é de aproximadamente 4.000 quebrados entre medicina, enfermagem e fono. Esse número, geralmente, ele supera aí os 6.000 tranquilamente todos os anos. Porém, o que acontece é que com a crise argentina, que vem se intensificando nos últimos anos, a gente até falou em um vídeo aqui do canal sobre a questão da moeda, né? Vai estar linkado aqui em cima para que vocês possam entender um pouco melhor. Se tornou caro para o estudante argentino se mudar para Rosário para estudar e tudo mais, ou seja, não é que eles deixaram de vir estudar, mas se tornou caro para eles virem até Rosário, justamente porque a moeda argentina desvalorizou aí os seus 20-25% nos últimos meses e o salário deles não foi reajustado com essa desvalorização desprogramada que saiu dos controles do Estado e da economia nacional. Isso para vocês contextualizarem por que o número de argentinos diminuiu. Tanto é que faz uns dias uma pessoa me perguntou de por que a Argentina, tendo um processo tão facilitado de ingresso, tinha um número tão baixo de estudantes argentinos. E é por isso. E justamente todos os anos ou se mantém ou aumenta o número de estudantes estrangeiros, principalmente de estudantes brasileiros da universidade. E justamente nessa entrevista que ele dá, ele faz referência justamente a como que é a distribuição de alunos nas universidades brasileiras, fazendo relação aqui, 75% dos estudantes brasileiros no Brasil estudam em universidades privadas e 25% em universidades públicas. E justamente como existe uma grande massa de brasileiros que não tem possibilidade de pagar para uma universidade privada, justamente procura alternativas que são mais econômicas e que são mais viáveis, como é o caso de estudar na Argentina, por ser um país que tem um grande número de universidades com alta qualidade, que está aí nos rankings das melhores universidades da América Latina e que justamente não tem processos seletivos de ingresso como vestibular e tudo mais. E é justamente nesse momento em que ele solta a querida pérola, que é o que gera tanto estardalhaço e tanto burburinho nas redes sociais e na mídia local, quando ele diz que esse ingresso de estudantes estrangeiros deveria ser controlado, porque era descabido, o número e tudo mais, coisa que a gente já falou nesse vídeo. Bom, logo depois disso, várias organizações começaram a sair com notas relacionadas ao assunto, a dar sua opinião sobre esse assunto. A primeira delas foi
a COAD, que é o Sindicato dos Docentes Universitários de Rosário, o qual falaram que era absurdo esse tipo de colocação, porque a gente sabe, primeiramente, antes de entrar na questão da COAD, do posicionamento da COAD, a gente sabe que existem aqui vários docentes na Argentina, que alguns deles são a favor dos estudantes estrangeiros na faculdade, na universidade pública, alguns deles são contras e uma grande maioria é neutra. E é nesse momento que lá na faculdade o vídeo deixou de gravar o áudio, não sei porquê. Mas enfim, justamente eu falo que o que surpreendeu foi o fato de que o órgão, o Sindicato dos Docentes, por essa grande massa neutra com respeito ao assunto, tivesse se posicionado a favor do estudante estrangeiro, justamente mostrando de que isso é uma definição política, justamente com relação à educação superior como um todo e não só como ingresso do estudante estrangeiro. Depois, a Federação Universitária de Rosário saiu com essa nota também apoiando o estudante estrangeiro. Para quem não sabe, a Federação Universitária de Rosário ela é o órgão que centraliza a voz do estudante universitário na cidade de Rosário. Lembrando também algo que eu falei nesse trecho que cortou o áudio. Em 2019 são as eleições do novo reitor. Então meio que esse reitor está gerando certo burburinho, digamos, para talvez no ano que vem nas eleições lucrar de alguma forma, seja com uma reeleição, seja com um cargo na nova gestão, ou seja, pelo menos instalando algum debate. Mas justamente sobre isso eu falei nessa próxima parte que vai continuar. Então continuem aí acompanhando o vídeo justamente sobre esses assuntos relacionados a ingresso 2019, 2020, ok? Porém, mecanismos que vão de maneira politicamente correta filtrando o número de ingressantes estrangeiros, sim, isso é provável e eu não duvido de que algumas medidas, que eu já vou comentar, possam surgir a partir do ano que vem. Exemplo disso é quando, alguns anos atrás, começou a ser pedido o passaporte, depois começou a ser pedida a tradução da documentação e ano passado, o ingresso 2018 no caso, começou a ser pedido o certificado de espanhol, que são medidas pequenas, porém que na somatória acabam se tornando certas barreiras. Por exemplo, a aprovação do certificado espanhol no mês de outubro do ano passado, poucos meses antes do início do ingresso. Por que eu digo que não é possível para ingresso 2019? Porque a gente já está em dezembro. O MIL começa daqui 60 dias, mais ou menos, até menos do que isso. Ou seja, nesse período de dezembro, fim de dezembro, começo de janeiro, os órgãos que podem modificar algum tipo de regulamentação, eles não funcionam. Na verdade, existe uma sessão a qual vai aprovar o orçamento para 2019 e nada além disso. Portanto, não existe maneira, salvo que os astros se alinhem e eles convoquem uma reunião extraordinária para justamente definir isso e modificar esse regulamento de ingresso. Coisa que, mano, sinceramente, é quase impossível. Existe sim um rumor que para 2020, mas isso é só um rumor, nada definido ainda, e todas as novidades com respeito a isso a gente vai falar daqui a pouco. De que o ingresso 2020 vai ter a exigência de visto de estudante pedido nos consulados. Porém, ainda é um rumor. Por quê? Porque isso faz com que o trâmite seja muito mais caro e mais demorado. E justamente aquela pessoa que faz o pedido de visto de estudante, depois, se porventura surge a oportunidade de trabalhar em algum lugar aqui, ela tem que fazer o pedido do DNI, porque visto de estudante só permite estudo. Então a pessoa vai ter que fazer 2 trâmites diferentes, fazendo com que tudo se torne cada vez mais caro, e justamente isso vai limitando aos poucos o ingresso de maneira politicamente correta. Portanto, o que a gente pode esperar para o ingresso 2020? Talvez é justamente um pedido de visto para estudante ou alguma coisa relacionada ao processo migratório, mas por enquanto, como eu falei agora há pouco, isso são só rumores, nada confirmado. Para você que justamente quer vir no ano que vem e quer ter todas as informações com o tempo, sem ter nenhum estresse, aqui embaixo vai ter link para 2 grupos de WhatsApp, ok? O primeiro deles é para ingresso 2020, justamente como eu falei agora há pouco, para você que está interessado em vir, você que está interessado em assessoria, você que está interessado em tirar as dúvidas, ele já vai estar aqui embaixo. Obviamente a gente vai
publicar informações conforme vão surgindo essas informações. Essas informações não vão surgir agora, nesse momento do ano, justamente porque a gente vai começar o ingresso 2019 daqui a algumas semanas, então as informações sempre surgem mais para metade do ano. Mas o outro grupo no WhatsApp que tem aqui embaixo é para LGBTs morando na Argentina, porque a gente sabe que essa é uma preocupação para a população LGBT. Quando a gente muda de país, a gente vem carregado com um monte de preconceito já do nosso país de origem, e uma questão de segurança de todo LGBT, imagino que deve ser como que é esse país para onde eu estou mudando. Então aqui embaixo tem um grupo, na verdade, para todo mundo socializar, para todo mundo se divertir, para todo mundo conversar e, obviamente, quando precisar de alguma coisa, poder contar com um grupo para tirar essas dúvidas que podem surgir. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa pequena caminhada que a gente teve até a universidade, que eu fui ver uns negócios e voltei. São 170 inscritos até a gente chegar em 25 mil, então me ajuda aí, compartilha, se inscreve se você não é inscrito. A maior parte de quem assiste meu canal não é inscrita, então por favor se inscreve. E justamente todas as informações que forem surgindo sobre ingresso 2020 vão estar nesse canal. Despreocupem-se, não vai mudar nada, pelo menos não para 2019. Tratemos de que as coisas não mudem para 2020 também. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau.